a segunda parte do nosso treinamento sobre curas, né? Curas hoje. Vou recapitular só esse primeiro ponto aqui, tá bom? Esteja atento à palavra de conhecimento. Então, quando você estiver ministrando cura sobre alguém, quando você estiver ministrando sobre alguém, ou com alguém, esteja atento à palavra de sabedoria, ou à palavra de conhecimento, perdão, a palavra de conhecimento. Então, número 4 de curas hoje. A quarta coisa que você vai precisar, isso serve tanto para a pessoa que vai ministrar a cura, quanto a pessoa que vai receber cura. Tanto se você precisa de uma cura na sua vida, quanto você que vai ministrar a cura, você precisa praticar esse quarto ponto também. Mergulhe nos textos sobre curas na Bíblia. Mergulhe nos textos sobre curas na Bíblia. Você tem que mergulhar nesses textos. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre cura divina. Então há muitos textos, tanto no Velho Testamento, mas eu quero te motivar especialmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, você mergulhar. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 7, na revista atualizada. Diz assim, João 15, 7. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, preste atenção, Jesus não disse, se permanecerdes em mim e a minha palavra, está no plural, as minhas palavras. Tem gente que lê a Bíblia e não nota o que é plural e o que é singular. Aqui Jesus não disse, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. Não, ele diz, está no plural. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, plural, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque às vezes as pessoas oram e não recebem resposta de oração? Porque elas oram embasada em emoção. Deus não é movido pela emoção, meu querido. Deus é movido pela fé. Deus é movido pela sua palavra. Jesus disse, se as minhas palavras, plural, tem que ter várias palavras. Há muitas palavras. Por exemplo, Marcos capítulo 16 é uma palavra sobre cura. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, etc, etc, etc. E imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. É uma palavra de cura. É uma palavra. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, também é outra palavra de cura. Ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, ou o contrário, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma palavra, é plural. Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras. Isso serve para qualquer área, meu querido. Você quer mudar seu casamento? Quantos livros você já leu sobre casamento? Talvez nenhum. Você quer que a sua oração seja mais eficaz? Quantos livros você já leu ou quantos versículos você já leu sobre oração? Há dezenas deles na Bíblia. Você quer que a sua vida financeira seja transformada? Muito bem, quantos versículos você conhece? Você já leu o livro de Provérbios? Provérbios é a compilação dos ditados, das frases, das máximas, dos fundamentos, das premissas do homem mais rico que já existiu. Se você nunca leu o livro do homem mais rico que já existiu, como você quer prosperar? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Há pessoas que oram e não têm base na sua oração. Elas oram sem nada. Então, queridos, mergulhe nos textos sobre cura. Isso vai encher o seu coração de fé. Então mergulhe em textos sobre curas antes de você ministrar. Se você quer ministrar cura, você precisa ensinar as pessoas. Você precisa ensinar a pessoa. Agora, número 5. Siga o modelo de Jesus. Siga o modelo de Jesus. Há muitas pessoas que não seguem o modelo de Jesus. Por isso as pessoas não são curadas.
Qual é o modelo de Jesus? Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos ler o texto assim: percorria Jesus toda a Galileia, vírgula. Agora vamos ler só os verbos: ensinando, pregando e curando. Diga após mim: ensinando, pregando e curando. Eu li Mateus 4:23, Mateus 9:35, é outro texto que fala sobre cura, que fala sobre o ministério público de Jesus. E Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Agora só os verbos: ensinando, pregando e curando. Completo primeiro, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos ler agora assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Agora só os verbos que estão no gerúndio: ensinando, pregando e curando. O que Jesus fazia? Ele ensinava, pregava e curava, nesta ordem. Veja que os dois textos em Mateus estão na mesmíssima ordem. O que significa isso, pastor? Se algo é repetido na Bíblia, é porque Deus quer dar ênfase para aquilo. E se algo é repetido duas vezes no mesmo livro, é porque Deus quer enfatizar aquilo naquele livro, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. O que Jesus fazia? Você sabia que Jesus fazia apenas essas três coisas? Leia os evangelhos. Em todo momento que você encontra Jesus, no ministério público, é óbvio que ele ficava no monte orando, né? Mas eu estou falando publicamente, o ministério de Jesus girava em torno de quê? Ele ensinava, pregava e curava. Agenda de Jesus: segunda-feira, ensinar, pregar e curar. Terça-feira, ensinar, pregar e curar. Quarta-feira, ensinar, pregar e curar. Nessa ordem: ensinar é mais importante do que pregar. Pregar é mais importante que curar. Por quê? Simples. É muito simples. Porque se você chegar com alguém, você não sabe se ela está preparada para receber uma cura. Pastor, e como é que você vai saber se a pessoa está preparada para receber a cura? Ela precisa crer. Se a pessoa não crer, você vai orar em vão pela pessoa. Você vai orar e nada vai acontecer. Por isso que primeiro Jesus ensinava, depois ele pregava, ou ensinava e pregava, e depois apenas ele curava. Ele ensinava. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensina um longo sermão. Depois ele desce, as multidões seguem-no, e o que ele faz? Ele cura um leproso. Depois ele cura a sogra de Pedro. Depois ele cura lá, acho que é a filha de Jairo, alguma coisa assim, ou o empregado do centurião, alguma coisa assim. Jesus faz dezenas de curas, mas primeiro ele passou 3 capítulos ensinando. Sobre o que Jesus ensinava? Sobre fé. Em nenhum lugar na Bíblia, você pode dizer assim: mas pastor, eu tenho fé que a pessoa vai ser curada. É ótimo que você tem fé, mas a Bíblia em nenhum lugar diz, está escrito que Jesus disse: a minha fé te salvou. Alguém já leu isso na Bíblia, Jesus dizendo: a minha fé te curou? Não. Jesus falou para aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que foi curada. E por que ela foi curada? Porque ela tinha fé. A fé fala, ela falava, a fé sempre fala. Ela tinha uma declaração de fé. Se você vai orar por alguém que só tem declaração de doença, a pessoa não vai ser curada, porque ela não crê. Você não pode orar por uma pessoa que está meia hora falando para você de como a vida dela é uma desgraça por causa daquela doença. A pessoa tem que mudar a confissão. Aquela mulher simplesmente dizia: se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Ela teve fé, ela tocou e ela foi curada. Jesus disse o que para ela? Jesus disse: a minha fé te curou? Não, Jesus disse: a tua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te curou. Jesus disse para o cego de Jericó o quê? A minha fé te curou?
Não, Jesus disse: a tua fé te curou. Ele tinha fé. Por isso é importante, porque você acha que quando eu oro em um culto, como eu estava orando nos últimos dias, e tantos milagres, tantas pessoas sendo curadas, porque eu passava meia hora ensinando e depois meia hora ministrando? Porque eu não sei se a pessoa tem fé, eu não sei. Eu sei que eu me preparei para ministrar, mas eu sei que eu tenho fé, mas eu não sei se a pessoa tem fé. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus, ele primeiro ensinava as pessoas, ele pregava sobre fé, ele pregava, e depois só ele curava. Nunca faça o contrário. Nunca queira ser mais espiritual que Jesus. Não queira fazer algo que Jesus não ensinou a fazer, não vai funcionar. Primeiro você precisa se preparar para ministrar, depois você precisa preparar as pessoas para serem ministradas. Prepare-se primeiro, depois prepare as pessoas. Você não sabe se as pessoas sobre as quais você vai ministrar, se elas estão preparadas ou não. Quando as pessoas são ensinadas, você diz: pastor, onde o Senhor aprendeu isso? Com Jesus. Número 2, com quem o Senhor aprendeu isso? Com os maiores nomes da história. T.L. Osborne, por exemplo, que teve milhares e milhares e até milhões de curas no ministério dele, já é falecido. Escreveu o livro Curai os Enfermos, Expulsai os Demônios. Ele disse: você precisa preparar primeiro as pessoas, para depois orar por elas. Eu acho que funcionou para ele, porque ele tinha dezenas e centenas de pessoas curadas. Mas o que nós fazemos quando nós vamos ministrar? A pessoa pede oração para nós não sabemos se a pessoa crê. Talvez ela não creia, talvez você creia. O problema não está com você. Pode ser que o problema não estava com você. Não, pastor, não é assim. Você já ouviu falar que Jesus, o mesmo Jesus que curou o leproso, em Mateus capítulo 8, que ressuscitou mortos, não pôde fazer na sua própria cidade muitos milagres, a não ser poucas curas impondo as mãos? Por que ele não pôde fazer? Porque a fé de Jesus era pouca? Ele tinha mais fé quando não estava em Nazaré? Não, a Bíblia explica por que Jesus não pôde fazer muitos milagres: por causa da incredulidade das pessoas. Era o mesmo Jesus. Você pode ouvir o mesmo pregador, duas pessoas podem ouvir o mesmo pregador, um sai criticando o pregador, outro sai cheio do Espírito Santo. A mesma semente, na parábola do semeador, a mesma semente que foi semeada à beira do caminho, sobre o solo rochoso, e sobre os espinhos, e sobre a terra boa, era a mesmíssima semente. O semeador era o mesmo. Por que os resultados não foram os mesmos? Porque o solo não era o mesmo. Há pessoas que vêm à igreja com o coração fechado, cheio de espinhos, não recebem a palavra. Nem mesmo se Jesus ministrasse para elas, elas não receberiam. Elas pensam que o problema está no pregador, mas o problema está no coração duro, orgulhoso e cheio de espinhos. Um coração cheio de pedras. Ou simplesmente cai à beira do caminho. Não prestam atenção à palavra. Enquanto o pregador está pregando, ou a pessoa está ensinando, está indo ao banheiro, está usando o WhatsApp, está jogando Free Fire, você não vai ter sua vida transformada assim, você não vai ser curado assim. O problema, pare de culpar pregadores, pare de culpar outras pessoas, olhe para o seu coração. Vamos olhar para o nosso coração. Então nós precisamos preparar as pessoas, nós precisamos nos preparar, e nós precisamos preparar o solo. Nenhum agricultor vai sair para semear em sua propriedade sem antes arar a terra, sem antes preparar a terra. Só um agricultor louco faria isso. Eu não sou louco. Um agricultor, antes de semear na terra, ele prepara a terra e depois ele lança a semente. A mesma coisa sobre curas. Tem funcionado comigo, funcionou com T.L. Osborne. Kenneth Hagin, ele não orava por pessoas que não ouvissem a sua palavra, ou a pregação dele. Às vezes ele não orava por uma pessoa durante 3 semanas, mesmo a pessoa estando doente, ele não orava pela pessoa. Não era simplesmente pedir para o grande Kenneth Hagin, eu não conheci um homem,
Se você não sabe quem é Kenneth Hagin, procure na internet. Um homem que ministrava cura e poder do Espírito Santo como ninguém. Como ninguém. Era como se o apóstolo Paulo vivesse entre nós. A pessoa chegava a ele pedindo oração, ele se certificava que a pessoa estava preparada, ele pregava para a pessoa primeiro, ele ensinava. Às vezes ele dizia, não, você precisa voltar durante 3 semanas, para depois você receber uma cura. Eu acho que funcionou para ele. Eu acho que eu não sou mais experiente nem maior do que Kenneth Hagin, nem T.L. Osborne, e muito menos maior do que Jesus. Eu acho que se funcionava para Jesus, e se funcionava para Kenneth Hagin, e se funcionava para o T.L. Osborne, deve funcionar também para nós, deve ser o padrão bíblico. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas o problema é que nós queremos orar pela pessoa, e coisas não acontecem, porque nós não sabemos se a pessoa tem fé. Jesus perguntou ao cego, você crê que eu posso fazer isso? Jesus perguntou, você crê que eu posso fazer isso? O cego disse, sim, Senhor. Então ele disse, seja conforme a minha fé. Não, ele disse, seja conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja conforme a tua fé. Oh homem, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Jesus nunca disse, grande é a minha fé, ele tinha fé, é óbvio que ele tinha fé. Mas o mesmo Jesus que tinha fé, e que operou milagres tremendos em Cafarnaum, e que ressuscitou Lázaro em Betânia, não pôde fazer quase nada na sua própria cidade. Era o mesmo Jesus, era a mesma palavra, era a mesma pessoa, era a mesma semente, era o mesmo semeador, mas os corações eram diferentes. Eu acho que nós devemos fazer uma análise do nosso coração. Número 6. Comece a orar por muitos doentes e muitos deles serão curados. É simples assim. Comece a orar por muitos doentes e muitos deles serão curados. A matemática é simples, gente. Se você não orar por ninguém, ninguém vai ser curado. Se você orar por poucas pessoas serão curadas. Se você orar por algumas pessoas serão curadas. Se você orar por mais pessoas serão curadas. Se você orar por muitas pessoas serão curadas. É simples, é matemática. Amém? Mas se nós seguirmos os passos de Jesus, primeiro ensinar e só depois ministrar, nós vamos ver mais pessoas sendo curadas. Porque quando nós formos ministrar, as pessoas estarão preparadas para receber a cura. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. Atos 8, 5 a 8. Fala sobre o grande avivamento em Samaria. Filipe era um evangelista. Primeiro ele era um diácono, depois ele se tornou um evangelista. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, diz assim: descendo a cidade de Samaria, descendo quem? Filipe. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que a primeira coisa que ele fazia? Ele pregava, ele anunciava. Anunciar quer dizer pregar. Ele pregava quem? A si mesmo? Não, ele pregava a Cristo. O que ele falava sobre Cristo? O que você acha que ele falava sobre Cristo? A pessoas que não eram cristãs, que eram idólatras. O que você acha que Filipe falava? Eu acho que ele falava que Jesus salva. Eu acho que ele falava que Jesus cura. Eu acho que ele contou alguns testemunhos sobre o ministério de Jesus. Eu acho que ele pregou sobre a cruz. Eu acho que ele pregou sobre fé. Você não acha? O que você acha? O que você falaria para alguém? Ele pregou Jesus, ele pregou as palavras de Jesus. As multidões, diz a Bíblia, atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Filipe não somente pregava o evangelho, mas ele operava sinais. Sabe aquela pessoa na sua célula que está visitando,
Não é só evangelizar o teu vizinho, não é só evangelizar a pessoa precisa ver sinais. Sinais servem para quê? Sinais servem para mostrar a direção. Nós temos sinais lá atrás. Nós temos sinais onde fica o banheiro, placas, sinais, mostrando onde fica o bebedouro. Para quê? Para guiar as pessoas. Como nós vamos guiar as pessoas a Cristo sem sinais? Nossa palavra ou a nossa pregação tem que ser acompanhada de sinais. Esse texto fala que o povo, Filipe anunciava Cristo. E o povo, as multidões, atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. A Bíblia também diz que sinais, ou quais sinais ele operava. Ele não operava todos os sinais. Sabe, você não vai ter nenhum pastor na sua vida, nenhum pregador na sua vida, nenhum discipulador na sua vida, que vai operar todos os sinais. Só houve um Jesus, e sempre haverá apenas um Jesus. A única pessoa que foi profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre foi Jesus. Nenhum pastor no mundo pode ser as 5 coisas ao mesmo tempo. Não pode ocupar os 5 ofícios. Você não vai encontrar ninguém que tenha a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé, operação de milagres, seja apóstolo, interpretação de línguas, variedades de línguas, dons de misericórdia. Tudo isso habitou em Jesus. A Bíblia diz que Jesus recebeu o Espírito sem medida, mas nós recebemos o Espírito em uma medida. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não espere de um pregador o que você deve esperar de Jesus. Nenhum pregador é o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Jesus. A igreja deve ter todos os dons funcionando. Talvez na igreja, Deus vai levantar na igreja um para ser apóstolo. Deus chamou uns para apóstolos, diz a Bíblia, outro para profeta, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo pergunta, são todos mestres? Não. Aliás, em ordem. São todos profetas? Não. Por acaso são todos mestres? Não. Nem todos são mestres. Só Jesus recebeu o Espírito sem medida. Por isso ele operava em todos os sinais. Filipe recebeu uma porção do Espírito. Ele recebeu uma medida. Jesus recebeu o Espírito sem medida, com toda a plenitude do Espírito Santo. Porém, nós recebemos em medida. Jesus ressuscitava mortos. Vamos ver o que diz aqui. Diz que o povo as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Quais eram os sinais que Filipe operava? Pois os espíritos imundos de muitos, não todos, veja que a palavra muitos aparece aqui. Eu preguei que Jesus curava a todos, mas isso não quer dizer que você vai se curar a todas as pessoas. Jesus curava a todos porque ele tinha o Espírito sem medida, mas Filipe não curou a todos. Aqui diz que os espíritos imundos de muitos, não todos. Talvez no culto em que Filipe estava pregando na cruzada, havia 1000 pessoas. Talvez houvesse 100 endemoniados. E apenas 30 desses endemoniados foram libertos naquela noite. Porque a Bíblia diz que não eram todos, eram muitos. Pois os espíritos imundos de muitos possessos, não de todos, saíam gritando em alta voz. Esse era um sinal que era operado através do evangelista Filipe. E a palavra de Deus diz, e muitos paralíticos, veja de novo que a Bíblia diz muitos, não todos. A Bíblia diz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. A Bíblia não diz que todos os paralíticos e coxos foram curados. Mas quando você lê sobre o ministério de Jesus, eu li aqui que Jesus curou a todos. Está em vários, você pode ver na internet, tá? Você vai ver que Jesus curou a todos. Mas você não é Jesus, eu não sou Jesus. Existe apenas um Jesus. Pois os espíritos imundos de muitos, não todos, mas muitos possessos, saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos, não todos, mas muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos ver o que a Bíblia diz e vamos ver o que a Bíblia não diz.
A Bíblia diz que Filipe operava sinais. Quais os sinais? A Bíblia diz especificamente: demônios de muitos possessos, não todos, saíam gritando em alta voz. Esse era um sinal no ministério de Filipe. Outro sinal que operava no ministério de Filipe, outro sinal que Deus usava para confirmar a palavra de Filipe, era que muitos, não todos, está na Bíblia, ninguém pode mudar a palavra de Deus, existe a palavra muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, quais eram os sinais que, à medida do Espírito que Filipe recebeu, operava no ministério dele? Debaixo do ministério de Filipe, ele recebeu uma parte do dom de curas, porque o nome do dom não é dom de cura, é a palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, singular. Palavra de conhecimento, singular. Dom da fé, singular. Dom de misericórdia, singular. Mas quando fala sobre curas em 1 Coríntios, leia a Bíblia, está escrito dons de curas. Talvez na sua tradução, na revista atualizada, esteja escrito assim, dons de curar. Porém, está traduzido, o tradutor traduziu curar como verbo, mas está escrito no grego, você pode pesquisar, se você quiser, e deve pesquisar mesmo, no grego que foi escrito, o apóstolo Paulo escreveu em grego, não em português. Na linguagem original está escrito dons, plural, de curas, plural. Então, esses eram os sinais. Endemoniados, pessoas possessas, os espíritos imundos de muitos, não todos, de pessoas possessas saíam gritando no ministério de Filipe. E as pessoas viam aquilo, era um sinal de confirmação da palavra de Deus. Muitos paralíticos, não todos, mas muitos eram curados. Muitos coxos também eram curados. Mas a Bíblia não diz que Filipe orou por um cego em Samaria e ele foi curado. Talvez ele orou, mas o cego não foi curado. A Bíblia não diz. Curar um cego é algo muito sério, muito forte. Se Filipe tivesse feito esses sinais, o escritor do livro de Atos teria escrito. Quem foi o escritor do livro de Atos? Lucas. Lucas era uma pessoa minuciosa. Lucas era uma pessoa metódica, ele era médico. Lucas era médico. Foi ele que escreveu o livro de Atos. Ele não ia esquecer de ter visto pessoas sendo curadas. Aqui não fala que Filipe ressuscitou nenhum morto. Há pessoas que querem que o pastor faça tudo, que o pastor seja um vice-deus, que ele ressuscite mortos, que ele flua em todos os dons. Então a única pessoa que você pode pular de igreja em igreja, a única pessoa que vai poder pastorear você é Jesus. Ninguém mais vai poder pastorear você, nem Benny Hinn. Benny Hinn tem o dom de operação de milagres, o dom de fé, com certeza, mas ele não tem o dom de mestre. Talvez ele não tenha o dom de pastorear, como ele vai cuidar de pessoas. Talvez ele não seja um apóstolo. Eu não sei se ele já fundou dezenas de igrejas, eu não sei, eu acredito que não. Ninguém tem todos os dons. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você tem que, agora, sempre ore com muita fé e expectativa que todos serão curados. Todos. Ok? Você não pode dizer, eu não tenho dom para orar por essa pessoa. Eu tenho certeza que Filipe orou por todos os coxos, mas nem todos foram curados, muitos foram. Eu não sei por que outros não foram. Eu não sei. Simplesmente eu não sei. Eu não estava lá. Mas eu sei que era o mesmo Filipe, a mesma fé, mas nem todos foram curados. Mas eu vou crer que cada pessoa que orar vai ser curada. Pastor, o senhor já orou por alguém e não foi curado? Depois eu te falo. Número 7. Não desanime se você orar por alguém e ele não for curado. Se você orar por alguém e a pessoa não for curada, o que significa isso? Significa talvez que você deve orar com mais fé. Talvez você não estava preparado para orar. Talvez você não creia o suficiente. Pode ser também que a pessoa não creia. Talvez você não preparou bem a pessoa. Talvez a pessoa não creu, não acreditava. Talvez a pessoa está no nível da esperança e não no nível da fé.
Você tem que saber que Deus não cura no nível da esperança. Esperança está sempre no futuro. Eu vou ser curado um dia. Eu sei que Deus vai me abençoar. Isso não é fé, isso é esperança. Fé, eu já sou abençoado. Fé é o que a mulher dizia: se eu apenas tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. Ela tocou e foi curada. Ela não tinha esperança. Ela não disse: se Deus quiser, Ele vai me curar. Uma pessoa, se você não ore por uma pessoa que diz: se Deus quiser, Ele vai me curar. Ela não sabe, como ela vai ter fé? Ela não sabe se Deus quer curá-la ou não. A pessoa pode ser curada sem você orar. Não desanime. Eu já orei por pessoas e não foram curadas. E o que eu vou fazer? Vou parar de orar pelas pessoas? Não. Eu sei que Deus me usa em certas áreas. 100% das pessoas que eu orei que tinham problema de coluna foram curadas. 100% das pessoas. Eu acho um número bem grande. 80% dos brasileiros têm problemas de coluna. Eu orei por um cego e a pessoa não foi curada. Mas se vier um cego aqui à igreja e me pedir para orar, eu vou orar com fé. Talvez ele seja curado. Eu vou crer que ele vai ser curado. Eu vou orar com a mesma fé que eu oro. Eu vou orar do mesmo jeito. Eu vou orar da maneira que Deus me dirigir. E eu vou crer que aquele cego vai ver. Amém, querido? Eu não vou determinar coisas na minha vida. Eu não vou limitar. Não, agora eu só oro se a pessoa for por problema de coluna. Não, eu vou orar por qualquer coisa. Mas eu estou dizendo apenas onde há mais eficácia. Se eu sei que no meu ministério 100% das pessoas com problema de coluna, eu oro e as pessoas são curadas instantaneamente, não depois, não no outro dia, não 3 semanas depois, na mesma hora. O que eu vou fazer? Eu vou me concentrar onde eu tenho maior eficácia. Era o que Filipe fazia. Eu não sei nem se ele orou por cegos, talvez ele tenha orado. Eu oraria, tenho certeza que ele orou. Número 8. Diga ao povo, ou diga à pessoa, os sinais que... Eu vou terminar com isso, tá, gente? O número 8 aqui. Diga ao povo, ou à pessoa que você esteja ministrando, os sinais que geralmente ocorrem quando uma pessoa está sendo curada. Muitas pessoas não sabem o que elas estão procurando. Se eu falar para você, vai à igreja e traga-me uma caixa. Se eu ligar para você, você está na sua casa e eu ligo para você e digo: Paulo, você poderia me fazer um favor? Você diz: claro, pastor. Você poderia ir à igreja me trazer uma caixa? E ele vai dizer: que caixa? Eu digo: traga-me uma caixa. Traga-me a caixa. Ele não sabe o que ele está procurando, como ele pode trazê-la? Ele não sabe. Eu preciso dizer: a caixa que é usada como retorno que está no palco. A caixa que está do seu lado esquerdo. Ele já sabe especificamente o que ele está procurando. Pessoas não são curadas às vezes porque elas não sabem que elas estão sendo curadas. Elas sentem coisas, mas não sabem que elas estão sendo curadas. As pessoas precisam aprender a receber. Por isso que você notou que todos os cultos eu falo a mesma coisa. Ah, pastor, é muito enjoado. Pode ser enjoado para você, mas não é enjoado para a pessoa que foi curada. Você pode ficar enjoado tanto que você quiser, mas eu vou continuar fazendo, está funcionando. Eu não me importo se alguém vai ficar enjoado ou não, eu quero eficácia. Eu não me importo. Jesus ensinava e depois curava. A pessoa, explique para ela: olha, você pode, quando eu estiver ministrando sobre você, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, você pode começar a chorar. Sabe o que significa isso? Que você está sendo curado. Você pode começar a rir. Você também que vai ministrar, precisa saber disso. Eu posso ver em várias pessoas, não em todas, mas eu posso ver quando as pessoas estão recebendo a cura. Você diz: pastor, como você consegue ver se a cura é algo abstrato ou intangível? Eu posso ver a pessoa recebendo. Às vezes eu posso sentir saindo o poder da minha mão. Eu posso ver os sinais. A pessoa começa a chorar. A pessoa começa a rir. A pessoa começa a relaxar, sentir uma paz anestesiante. Começa a esquentar sua mão que você está ministrando. Ou você pode falar para a pessoa: talvez eu comece a orar e comece a esquentar uma parte sua. Não se assuste, é Jesus que está curando você.
você está preparando a pessoa. Se você chega ao médico, a palavra curar na Bíblia, uma das palavras é a palavra therapeu, é o verbo therapeu. O substantivo é therapeia, na pronúncia erasmiana do Novo Testamento, do grego do koiné. Mas no grego moderno, falado hoje em dia na Grécia, a palavra é terapia. É assim que pronuncia, terapia. Antigamente pronunciava terapeia, mas agora é terapia. E você ouviu a palavra terapia? Não parece com a palavra terapia? Claro que parece, porque a palavra terapia veio de terapeia ou terapia. Quando fala que Jesus curava, ele operava como um terapeuta. Se eu vou fazer uma terapia em você, eu tenho que preparar você. Às vezes você vai fazer um exame, você vai recolher material para o exame e o médico diz, você tem que vir em jejum, você não pode comer nada, você tem que se preparar para ser curado. Em outras palavras, é exatamente isso que o médico está dizendo. O que acontece é que a palavra terapeu, o verbo terapeu, significa curar como um médico. Dar atenção, cuidar, tratar como um médico. É por isso que a palavra bíblica para cura, terapia, e também o verbo terapeu, e deu origem a terapia. Pode esfriar como um gel. Você fala para a pessoa, eu posso orar por você, e se você sentir seu braço, sua perna esfriando como um gel, não se apavore, é Jesus curando você. Você tem que dizer, você ora, e você pergunta, depois que você orou. Você ora quando você sentir que a pessoa foi curada. Você pergunta, onde está a dor? Você vai fazer como um médico. Se você for ao médico, ele vai dizer, depois de atendê-lo, depois no seu retorno, ele vai perguntar como você está, como foi ao medicamento. O medicamento funcionou, você está melhor, como você está. É a mesma palavra, terapeu, curar como um médico. Você entende agora porque muitas pessoas não são curadas hoje em dia? Porque nós não ensinamos mais essas coisas. Simplesmente isso. Nós não ensinamos as pessoas. Alguém na tua célula pede oração, você coloca a mão na cabeça dela. Você nunca aprendeu sobre imposição de mãos. Você não sabe o que está acontecendo. Você nem sabe por que você deve impor as mãos sobre as pessoas. Você orou por uma pessoa, a pessoa melhorou. Você tem que dizer para ela, deixa-me lhe dizer, você pergunta para a pessoa, e a dor? Passou. Eu sempre pergunto para a pessoa, havia algo que você não podia fazer? Domingo eu orei por um rapaz, ele tinha hérnia de disco, quando eu coloquei minhas mãos sobre ele, ele se desmanchou. Parece que algo se soltou na costa dele. Algo se soltou. Eu vi a cura. Você vai ver também. Ele começou a chorar. Naquele momento que eu coloquei a mão na cabeça dele, ele foi curado de hérnia de disco, bem aqui. Não precisou fazer cirurgia. Você já imaginou quando na nossa igreja nós tivermos pessoas que vão ser usadas por Deus para receber um dom de cura específico para tumores cancerígenos, como Kenneth Hagin tinha? Kenneth Hagin não orava por todas as pessoas, ele não tinha eficácia em todas as pessoas. Kenneth Hagin curou poucos cegos, mas ele curou várias pessoas com tumores cancerígenos. Você já pensou? De repente agora ninguém na igreja mais precisa se operar de hérnia de disco. É só orar pela pessoa, a pessoa vai ser curada, pronto, final. Está livre? O Paulo está aqui. Cadê o Paulo? Como está a sua costa, Paulo? 100%. Já joga até bola, foi curado de hérnia de disco, não é verdade? Você tomava medicamento, não toma mais. Não sente mais dor nenhuma. Jesus curou. Pronto. É simples assim. Quando eu orei por ele, ele melhorou 50%. Só que ele não melhorou, isso que você tem que ensinar as pessoas. Porque se você não ensinar as pessoas não vão saber tudo que você sabe, você foi ensinado.
Então, eu perguntei para o Paulo, você está melhor? Como está a dor? Ele disse, passou 50%. Eu acho que foi 50%. Eu orei de novo, ele disse, passou 60%. O que significa isso? Se a pessoa, ela recebe a oração e ela sai melhor 60%, e você não explicar para ela que a cura dela é um processo, e que há 2 tipos de curas instantâneas e curas que são um processo, ela vai pensar que ela não foi curada. A fé dela vai se esvairir, e ela vai pensar que ela não foi curada, mas ela foi. Apenas não se manifestou 100% ainda. Você pode ler João 4,52 na sua casa. João 4,50, 52. A cura de um filho de um oficial. Eu acho que era oficial. Outra coisa que você precisa dizer para a pessoa: você pode não sentir nada. Deixa-me lhe dizer algo. Eu posso orar por você e eu não sentir nada, e você também não sentir nada, mas eu não estou, agora eu vou ministrar, porque eu nem consigo ficar em pé de tanta unção. Pare de ser, isso é coisa de criança. Nós não vivemos debaixo de sentimento, nós vivemos debaixo de fé. Pastor, como o senhor sabe que o senhor é ungido? Como você sabe que tem o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz, ele está dentro de você. Para a gente finalizar, olha só, eu posso orar por você e você não sentir nada e ser curado. Eu não quero que você sinta. Para mim tanto faz, se você sentir ou não. Você pode chorar se quiser, algumas pessoas choram, mas é coisa do Espírito. Você pode esquentar. Eu orei pela Kelly com dor de cabeça, eu acho que era enxaqueca, ela foi curada na mesma hora. Ela foi curada, a cabeça dela esquentou, ela disse. Mas eu já orei por pessoas que a cabeça não esquentou e a pessoa foi curada. Eu não vou orar para a pessoa. Existia um líder muito conhecido no mundo, que ele orava e as pessoas caíam debaixo do poder do Espírito Santo. Ele pediu isso para Deus. Ele disse: Deus, eu quero orar e eu quero que as pessoas caiam debaixo do poder do Espírito Santo. Que as pessoas caiam. Eu não sei se ele falou caiam debaixo do poder do Espírito Santo. E muitas pessoas caíam. Mas ele mudou a oração, porque as pessoas caíam doentes e se levantavam doentes. Ele não disse: Senhor, eu quero orar e as pessoas serem curadas. Há pessoas que estão simplesmente buscando emoções. Eu quero ir para a igreja e sentir uma emoção. Gente, você pode ser curado sem precisar. Você pode estar aqui hoje à noite, você ter um problema físico. Deixe-me lhe dizer algo. E nós vamos orar para finalizar. Você pode estar aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, e não sentir nada, e amanhã de manhã procurar uma doença, procurar o sintoma da sua doença e ela não estar mais. Você foi curado e você nem soube que você estava sendo curado. É assim que Deus... Procure a cura, ore por cura, não por emoção. Você não precisa gritar, você não precisa se preocupar com isso. Amém?